Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Primeiras horas do amanhecer, vamos estar orando ao Senhor. Sei que já muitos acordaram já na madrugada, outros nem dormiram, oraram ao Senhor. Mas vamos estar apresentando nossas vidas, apresentando nosso coração. É o primeiro momento, né, que nós estamos aqui juntos, clamando ao Senhor como igreja. Então, é as primícias. O primeiro do dia nós estamos apresentando a Deus, nós estamos dedicando ao Senhor. Os primeiros momentos da semana, né, porque inicia a semana no domingo. Então, as primeiras horas da semana, nós estamos dedicando ao Senhor a ouvir a sua palavra, a louvá-lo, a adorá-lo e aprender dele. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesse momento queremos apresentar a vida dos meus amados irmãos. Queremos apresentar, ó Pai amado, ó Pai querido, a Tua amada igreja, essa amada congregação. Meu Deus, queremos apresentar também a nossa amada igreja mãe ali com o pastor Cristiano. Pai amado, Pai querido, queremos apresentar, ó Pai, essa escola bíblica dominical. Meu Deus, queremos apresentar a todos os nossos irmãos que estão em seus lares, participando, ó Pai amado, Pai querido, dessa escola. Pai, também queremos, ó Pai, diante do Senhor, apresentar esse culto como essência agradável diante de Ti. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos prestar um culto, ó Pai amado, com um coração quebrantado, sensível, com temor, ó Pai amado, com reverência à Tua palavra. Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, Pai querido, ser sensíveis ao Teu agir, sensíveis, ó Pai amado, à Tua palavra, que aquilo que o Senhor tem para nós venha ser realizado, ó Pai, nessa manhã. Que a Tua palavra venha fazer o que apraz ao Senhor nessa manhã. Venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos renovar, em nome de Jesus. Em meio a uma situação tão difícil, Pai amado, Pai querido, em meio a um momento tão crítico da humanidade, Pai amado, nós clamamos a Ti e esperamos em Ti. Confiamos no Senhor e cremos no Senhor. Eu Te louvo e Te exalto, Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Poder sentar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Há um pequeno versículo, que fala assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre a importância da oração. Vamos estar falando sobre o quão é importante nós cristãos não perdermos esse ensinamento de orar, buscar ao Senhor, não perdermos essa prática de oração, de estarmos orando continuamente. Vamos falar um pouco disso. O nosso exemplo será Jesus Cristo. Nosso exemplo será Jesus Cristo, que sendo Deus, sendo Filho de Deus, nunca deixou de orar. Nunca deixou de orar. Estando aqui na terra, no período que Ele esteve aqui na terra, Ele nunca deixou de orar. E sendo Filho de Deus, Jesus, Ele nunca deixou de orar. Imagina nós, amados, nós como cristãos e discípulos de Jesus, temos também que ter essa prática de oração, essa devocional de estarmos orando todos os dias, clamando e buscando ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas estão perdendo esse costume, perdendo essa prática de estar orando, de estar buscando ao Senhor. E é um perigo, e nós precisamos estar alertas sobre isso. Nós vamos pôr alguns pontos básicos aqui, através de alguns textos de Jesus, alguns pontos básicos. Depois, quem sabe, semana que vem nós estaremos falando um pouco também sobre, mais profundamente sobre a oração em nome de Jesus.
Então não vamos falar sobre a oração. Eu usei esse texto, que é um texto bem rápido, um versículo bem rápido, orai sem cessar. E nós vamos ver aqui, através de Jesus Cristo, a importância da oração, porque os discípulos, os apóstolos falavam sobre oração, a importância de estarmos orando, a importância da igreja do Senhor se levantar em oração, em nome de Jesus, unida, buscar ao Senhor. Alguns homens de Deus que impactaram a sua época falaram algumas frases interessantes sobre a oração. Martinho Lutero fala que a oração é o suor da alma. Martinho Lutero fala que a oração é o suor da alma. Agostinho, ele fala assim: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Agostinho fala que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Agora Moody, D.L. Moody, fala assim: aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Esses são homens de Deus, frases desses homens de Deus, falando sobre a importância de oração. E vários outros homens de Deus, até a nossa atualidade, falam sobre a importância da oração, algo que às vezes nós estamos esquecendo de fazer, esquecendo de buscar, estar buscando ao Senhor e clamando ao Senhor, lendo a palavra, mas também orando ao Senhor. Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, serão textos variados do Evangelho, e vamos estar falando um pouco sobre isso, e os irmãos fiquem bem atentos, em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto, o Senhor Jesus nos ensina a separar um local e tempo para orar. Não só orar, mas separar um tempo. Separar um local na sua casa, no seu lar, onde você está mais tranquilo, para orar ao Senhor. O texto que nos dá a base para isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele fala assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então aqui nós vemos desse texto a importância de nós termos um tempo com Deus, de separarmos um momento com Deus para orarmos e buscarmos a sua face. É algo que hoje, pela correria que nós estamos tendo hoje, pelas situações que nós estamos tendo hoje, pela modernidade que nós estamos tendo hoje, né? WhatsApp e essas coisas mais, Netflix, canal fechado, todas essas coisas mais, deixamos de orar a Deus, deixamos de tirar esse momento com Deus. E isso é importante não só para o pastor, mas isso é importante para toda a igreja. Isso é importante não só para o intercessor, mas é importante para toda a igreja. Para cada irmão, para crescimento espiritual, para crescimento individual, nós precisamos o que, amados? Tirar um tempo de oração. Tirar um tempo com o Senhor. Em um lugar só você e Deus, orar e clamar. Ali você vai expor as suas necessidades, ali você vai expor a sua vida, ali você vai falar com Deus, sem preocupação de quem está ouvindo. Ali é você e Deus. E nesse momento de você e Deus, só você e Deus, você vai abrir o seu coração. Aí você fala: pastor, mas Deus sabe, mas é que Ele vê a sua atitude. Por isso que fala oração. Oração o que, amado? Orar com ação. Nós devemos ter essa ação de tirarmos um momento com o Senhor e dedicarmos à oração. Orar, falar com Deus, falar com o Senhor. E muitos hoje não fazem isso. Muitos hoje não clamam a Deus.
Muitos hoje não oram a Deus. Muitos hoje não tiram tempo para falar com Deus. Como um casal que precisa tirar um tempo para conversar e resolver as suas situações, aparar as arestas e um falar com o outro, assim também nós precisamos, como cristãos, tirar um momento para Deus, você e Deus. Não só para falar, mas também para ouvir. Esse momento que você está em secreto ali, como a palavra diz aqui em Mateus, esse momento aqui que está você e Deus, é o momento de você falar, abrir o seu coração, mas também é o momento de você também ouvir a Deus. É o momento de você chorar, é o momento de você clamar, e é o momento também de você ouvir o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você. E para nos fortalecer nisso, antes de nós passarmos para o texto, esse momento que você tira diariamente, essa devocional, esse momento que você tira diariamente com Deus, esse momento vai fazendo você o quê? Crescer em intimidade com o Senhor. Você gera intimidade com Deus. Quanto mais você tira tempo para Deus, mais você vai gerando o quê? Intimidade com o Senhor. E essa intimidade vai cada vez mais fazendo você crescer diante de Deus. Você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica mais sensível à vontade de Deus. Você fica mais sensível àquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho, em todas as áreas. Mas para isso acontecer, meu amado, minha amada irmã, precisamos o quê? Tirar esse tempo. Tirar esse momento de oração, esse momento de devocional com o Senhor. Então, como Cristo aqui diz, não precisa ficar saindo na rua, orando, mostrando, ou na igreja, só ora na igreja. Só ora quando está na igreja. Só fala com Deus quando está na igreja. Não, o Senhor está dizendo para você, tire um momento seu e Deus. Segundo ponto, está em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quem tirou esse momento aqui de oração, amados? Jesus. Jesus, tendo despedido a multidão, ele tinha falado com a multidão, em Mateus 14. Eu vou estar lendo aqui também para nós estarmos juntos. Mateus 14, 23. Ele tira esse momento com o Senhor. Jesus é o maior exemplo para nossas vidas desse momento. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Jesus, como eu já disse na introdução aqui, Jesus sendo filho de Deus, Jesus sendo Deus, ele tirava um tempo para orar ao Senhor, para falar com Deus. E muitas vezes nós não valorizamos isso, não tiramos esse tempo. Na correria nós arranjamos várias desculpas, né? Arranjamos várias desculpas para Deus, enganamos a nós mesmos. Eu estou sem tempo, não tem como eu orar, não tem como eu buscar o Senhor, não tem como eu tirar um tempo para Deus. E nós nos enganamos, porque é necessário, não só aqui na igreja, você orar aqui na igreja, você ler a palavra aqui na igreja, mas é necessário que no seu lar, na sua casa, você ore, você clame a Deus, você busque o Senhor, você fale com Deus. É necessário. É necessário você tirar esse tempo. Jesus tirava esse tempo. E nós não somos melhores que Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos nós devemos seguir a Jesus e o exemplo de Jesus. E devemos orar, não colocando dificuldades ou barreiras. Eu vou entrar nesse ponto ainda. Mas nós devemos tirar um tempo para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não aguento orar 1 hora. Eu não dou conta de orar
30 minutos, mas comece com 15, comece com 10, mas comece a tirar esse tempo com o Senhor. Eu não estou falando que você no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, você vai tirar 1 hora já de oração, 2 horas de oração. Não, mas você precisa iniciar essa prática, esse costume de estar buscando ao Senhor, estar orando a Deus. Tirar um momento, 15, 20 minutos com o Senhor. E assim, quanto mais você vai gerando intimidade com Deus, quanto mais você vai crescendo na presença de Deus, mais você vai aumentando o seu tempo diante de Deus. Porque você agora não só fala, mas você também ouve a Deus. Você já tem uma intimidade. Deus fala mais profundo ao seu coração. Mas nós temos que tirar esse tempo para Deus, nós temos que tirar esse momento para Deus, e Jesus tirava esse tempo. Nós vemos em vários textos Jesus indo para orar, indo para o monte orar, indo buscar ao Senhor, orando em todos os momentos. E nós, como cristãos, devemos ter essa prática, não podemos esquecer isso. Não podemos. Mas muitas pessoas hoje, muitos amados irmãos hoje, não oram. Quando eu falo orar, amados, entenda bem. Não é você acordar de manhã e falar, Senhor, abençoe o meu dia, amém. Não. Não é você chegar diante do Senhor. Você está indo, aí você lembra que tem que orar na hora do almoço, você ora ali 1 minuto, agradece o alimento. Não. É você tirar um tempo, você e Deus, sem ninguém estar ouvindo, sem ninguém estar te atrapalhando, mas você tirar um tempo, você e Deus. Jesus, o que ele fez, amado? Ele dispensou os discípulos, ele dispensou a multidão e foi para o monte. Ah, eu devo ir para o monte? Não, amado, o monte era o lugar mais tranquilo que ele tinha ali naquele momento. E ele vai ali para o monte, que é o lugar mais tranquilo. E ali ele ora ao Senhor. Você pode encontrar na sua casa um lugar tranquilo, no seu quarto. Você tira ali um momento, ali você e Deus. Feche seu quarto, ajoelha ali diante da cama. E começa a clamar a Deus, começa a buscar ao Senhor. Mas é necessário que eu e você tiremos um tempo, oremos ao Senhor. Nós temos que entender, amado, que nós somos dependentes de Deus. E como dependemos do Senhor, precisamos orar. Como uma criança é dependente da sua mãe, e ele chora quando ele está com fome, e ele chora quando está com dor, e ele chora quando... Assim também é nós, amados irmãos. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos orar e falar com Deus. Falar com o Senhor. Mostrar as nossas necessidades, mostrar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que está nos incomodando, expressar isso em nossa oração, porque muitas vezes nós pensamos que oração é só pedir, e não, amados. Oração não é só pedir. Nós temos que entender isso nessa manhã, e aprender a ter essa prática. Então, amados irmãos, isso tem que ser rotina em nossas vidas. Nós temos que tirar esse tempo com o Senhor, esse tempo com Deus. Nós temos que ter isso em nossas vidas. Não pode ser uma coisa esporádica, mas tem que ser o quê? Uma rotina, uma prática diária. Diária de estarmos orando e clamando a Deus. Outro ponto que eu e você temos que entender, que Jesus Cristo, em situações difíceis também, ele orava. Não só quando tudo estava bom, mas quando tudo estava horrível, terrível, o dia mau, ele orava ao Senhor e clamava a Deus. Vamos ali em Mateus 26, 42. Mateus 26, 42. 26. Mateus 26, 42. Olha o que a palavra diz, meus amados irmãos. E os irmãos ficam atentos. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai,
Se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Aqui já estava no momento dele ser preso, e ele, sabendo aquilo que ele iria passar, ele clama ao Senhor, ele ora a Deus, naquele momento mais terrível, tenebroso da vida de Jesus, na expectativa de ver o traidor e pegar ele, levar. Aquela situação toda que nós assistimos, no filme, lemos na Bíblia, mas eu acho que ficou mais dramático ali quando nós percebemos ali no filme Paixão de Cristo, a situação que Cristo passou. Antes de todo aquele momento ali, momentos antes de acontecer aquilo, ele ora ao Senhor e clama ao seu Pai. E assim também somos nós, amados irmãos, em toda situação, nesse meio, por exemplo, hoje, no meio da pandemia, no meio dessa diversidade, dessa luta toda que estamos passando, dessa dificuldade mundial, desse problema mundial, pessoas passando por dores terríveis. Um amigo meu, cristão, ele perdeu o irmão e uma prima em menos de uma semana, em menos de 3 dias, perdeu 2 entes queridos. Tem outras pessoas que perderam o pai e a mãe em menos de 2, 3 dias. E vemos a situação tão difícil. Aqui Jesus mostra que nós devemos o quê? Clamar e orar ao Pai, falar com Deus. Mas muitas pessoas não fazem isso. Em meio à dor, em meio à situação difícil, elas esquecem de buscar a Deus, esquecem de clamar a Deus. Quantas pessoas nós falamos com elas e elas dizem assim: pastor, eu estou passando tanto problema, você tem orado? Não estou dando conta de orar. É um erro, amados. O que é orar, amados? Orar é falar com Deus. Qual a dificuldade de você falar com Deus? Você passa o dia todo falando com várias pessoas, lamentando as suas dores com várias pessoas, mas você não ora a Deus. Você não tira 5 minutos para orar a Deus. Você até manda o WhatsApp, irmão, ora por mim, eu estou passando por isso, 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 isso. Mas você não busca a Deus. Você não ora a Deus. Pastor, então não posso pedir oração? Pode e deve. Porque nós, como cristãos e família do Senhor, família de Cristo, nós oramos um pelos outros, intercedemos um pelos outros. Isso mostra amor, isso mostra o que? Compaixão, misericórdia. Então, amados irmãos, nós devemos sim pedir oração, isso não é problema. O problema é quando eu falo com os outros para orarem por mim, por causa de situações, e eu mesmo não oro a Deus. Não oro a Deus. Nós temos que entender que o irmão que está orando por nós está nos ajudando em oração. Ele está nos ajudando em oração, ele está intercedendo por nós e nos ajudando em oração. E nós temos que orar também. O problema é que nós, às vezes, ficamos mal acostumados e vemos Jesus aqui tomando uma atitude de orar. Em meio à dificuldade que ele estava passando, em meio à luta que ele estava passando, ele ora ao Senhor. Porque ele depende de Deus. Ele sabe que tudo é permissão de Deus. Mas nós vemos também Paulo, quando ele foi preso com Silas, em Atos capítulo 16, versículo 25, ele ora e louva a Deus. Ele estava preso, tinha sido espancado, estava acorrentado junto com o amado Silas, e naquela situação terrível, numa prisão, ele louva e ora ao Senhor. Ele estava no meio da situação, no meio da dificuldade, ele tinha todo motivo para não orar ali, mas só murmurar e lamentar, mas não, ele não murmura, ele não lamenta, ele ora ao Senhor, porque ele sabe que ele depende de Deus, e tudo ali é conforme a vontade de Deus. Só Deus pode livrá-lo daquela situação, só Deus pode livrá-lo daquela prisão. E ele, sabendo disso, de vez de só murmurar, ele ora ao Senhor e clama a Deus. Nós vemos, depois os irmãos leem esse capítulo, leem esse texto de Atos, capítulo 16, versículo 1 em diante. Vocês leem esse texto e vão ver ali o agir de Deus.
Mas antes que acontecesse o mover de Deus naquele lugar e ali gerasse frutos de arrependimento ali, de vidas que aceitaram a Jesus Cristo como o único Salvador, Paulo orou, preso, acorrentado, mas isso não deteve a oração de Paulo, e isso também não pode deter a nossa oração. Eu não posso arranjar uma desculpa, eu não posso arranjar um amuleto falando, eu estou passando por luta, não tem como orar. Amados, Paulo estava preso, acorrentado, machucado, cheio de hematomas, de dor, e assim mesmo ele orou ao Senhor. E assim somos nós, amados irmãos, também. Nós devemos também, da mesma maneira, orar ao Senhor e clamar a Deus. Pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Minhas amadas, meu amado, você está passando por luta, todos nós passamos por luta, e isso não pode impedir eu de orar e buscar ao Senhor. Jonas estava dentro do peixe, e ele fala assim, das trevas eu clamei ao Senhor. Imagina a situação de Jonas, e ali mesmo ele orou ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o respondeu. Nós vemos também Neemias, que no capítulo 1 de Neemias, quando Neemias pergunta sobre a situação dos seus irmãos em Jerusalém, e os seus irmãos falam como estava Jerusalém, ele se entristece, e o que ele faz, amados irmãos? Ele chora e ora. Ele ora ao Senhor, ele ora a Deus, ele fica triste com a situação, ele fica abatido com a situação, mas isso não impede ele de orar ao Senhor e clamar a Deus. E ele ora ao Senhor, pede perdão pelos erros, pede perdão pelas falhas, não só dele, mas de todo o povo, e pede orientação a Deus, pede direção de Deus. E Deus dá a direção a Neemias, nós lemos depois. Agora os irmãos leem Neemias, todo o livro de Neemias, vou fazer os irmãos lerem a Bíblia. Quer saber o que aconteceu? Leia Neemias, todo o livro de Neemias, e você verá o que aconteceu. Deus moveu na vida de Neemias, porque esse não ficou murmurando, não ficou lamentando, mas ele orou ao Senhor, orou a Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que em situações adversas, em momentos difíceis, se nós clamarmos a Deus, não podemos parar de orar a Deus. É aí que o mover de Deus acontece, o agir de Deus acontece, nas situações difíceis da vida. Então, meu amado, minha amada, não deixe que o inimigo te engane. Palavras de engano falando assim, você não tem tempo para orar. Está difícil, está complicado, eu estou acamado, eu estou doente, eu não dou conta de orar. Não deixe o inimigo te enganar. Em qualquer situação você pode orar. Na barriga do peixe, ou na prisão, ou sabendo que vai ser preso. Isso não pode te impedir de orar. Buscar a Deus. Amém? Até aí os irmãos entenderam? Amém, irmãos? Outro ponto importante que nós vemos aqui é saber que nós devemos sim orar a Deus, que nós devemos sim clamar a Deus, que nós devemos buscar ao Senhor. Como Paulo ali, ele pede para que Deus tire um espinho na sua carne. Em toda essa situação, nós sabemos sim que devemos passar por isso, devemos passar por esse problema. Nós sabemos que nós temos que clamar a Deus, buscar ao Senhor, pedir direção de Deus. Se eu estou passando por necessidade, se eu estou passando por dificuldade, eu tenho que falar com o Senhor, pedir a Deus direção, eu tenho que fazer isso sim. Mas entender algo, amado, que nós devemos compreender hoje. Tudo seja feito à vontade do Senhor, não a minha. Paulo orou ao Senhor e clamou a Deus para que tirasse o espinho da carne dele. O que Deus falou para ele? Minha graça te basta. Faça a minha vontade.
Ah, mas minha graça te basta, eu sou contigo. E assim tem que ser nós também, amados. Às vezes nós pedimos algo, determinando algo, falando, parecendo que o Senhor é servo nosso, e nós temos que entender que Deus não é servo, nós que somos servos do Senhor. E que em todo momento que nós orarmos, nós devemos falar: Senhor, nós necessitamos de uma cura de um irmão, o Senhor cura esta hora, mas entender que é a vontade dele, não a nossa. Não a nossa. Não é eu que tenho crédito com Deus, não é eu que tenho a vantagem, não é eu que ordeno, mas sim, tudo seja feito à vontade do Senhor. Nós vamos ver aqui o texto que fala sobre isso, Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42. Lucas 22, 41 e 42, que diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sabia o que ia passar, e ele ora ao Senhor, ele clama a Deus, se possível, afastado daquela situação, mas ele fala algo que, mas seja feita a sua vontade. Muitas vezes, amados irmãos, nós parecemos meninos mimados. Pedimos um brinquedo, como um menino que pede um brinquedo para o pai, ele pede a cor amarela, né? Eu quero um carrinho da cor amarela. Aí o pai não encontra e dá um carrinho da cor vermelha, até melhor do que o carrinho da cor amarela, mas ele emburra. Ele fica magoado. Ele começa a reclamar. Não, mas nós devemos entender, devemos ter maturidade de saber que a vontade é de Deus. É Deus que age conforme a vontade e o querer dele, não nosso. Mas muitas das vezes não compreendemos isso e não entendemos isso. Amém, amados? Nós não compreendemos isso e não entendemos. E Jesus nos mostra bem claramente aqui: seja feita a sua vontade. E se nós olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 10, eu quero que os irmãos entendam. Mateus 6, 10. Olha o que diz o texto. Vamos lá ler, amados. É a oração do Pai Nosso. Mas aqui nesse versículo 10 ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinando como devemos orar, nos orientando na oração, e ele fala algo importante aqui para mim e para você entendermos aqui: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós não entendemos dessa maneira. Se não for do meu jeito, se não for da minha forma, se não for do jeito que eu quero, eu não oro, eu não quero. E não é assim, amados. Não é errado você pedir, não é errado você clamar, como Paulo orou para que curasse, como Jesus orou para afastar daquela situação. Não é errado. Errado é querer da sua forma, da sua maneira. E não é da sua forma e nem da sua maneira. É conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. E muitas vezes não compreendemos isso. E sofremos com isso e padecemos com isso, não entendendo que nós somos dependentes de Deus e precisamos de Deus. Não é Ele que precisa de nós. Às vezes nós agimos pensando que Deus precisa de nós. E não é assim, meus amados. Ele nos ama de maneiras que nós não compreendemos. Deu seu Filho unigênito para nos salvar. Mas até o seu Filho obedeceu a sua vontade. Se nós olharmos Isaías 53, parece que Isaías estava ali presente no momento que Jesus padeceu. Foi preso,
Parece que Isaías era testemunha ocular desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Porque quando ele fala ali em Isaías 53, ele está descrevendo tudo aquilo que Jesus passou. Isso 700 anos antes. Jesus sabia o que ele ia passar. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. Em nossas orações, amados, não é pecado você falar: Senhor, me livre dessa situação. Senhor, me abra uma porta de emprego. Senhor, me cure. Não é pecado. O erro é quando nós queremos mandar. E não é assim. É conforme a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus, não a nossa. E muitas vezes não entendemos isso. Não compreendemos isso. Não compreendemos. Para nós colocarmos para os nossos dias hoje, para a nossa aplicação, para a nossa vida hoje. Vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida hoje. Primeira coisa que nós devemos entender, que nós devemos ter um tempo, nós cristãos, a igreja do Senhor de hoje, ela deve compreender que ela deve tirar um tempo para o Senhor. Individualmente, você e Deus. Você tem que tirar um tempo, um momento seu e Deus, para orar e buscar a direção de Deus. Você tem que entender isso, você tem que compreender isso. Saber que você precisa tirar um tempo para Deus. E esse tempo não pode ser, por exemplo, eu vou fazer hoje e daqui um ano eu vou fazer de novo. Não. É algo que tem que ser constante e diário, se possível. O melhor é diário. Você tirar um tempo para falar com Deus, para orar a Deus, para clamar a Deus. É algo diário. É algo que você precisa fazer constantemente. Para gerar o que, amado? Intimidade com o Senhor. Então, você tem que ter um lugar seu com Deus, um momento seu com Deus, separado. Tem que ser algo constante, não só uma vez esporadicamente, mas algo constante. Terceiro, não só quando a situação está boa, mas em toda a situação. Isso não pode impedir de você orar. Quer dizer, eu estou passando por uma luta, não estou tendo tempo. Não permita isso na sua vida. Mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, tire um tempo para orar a Deus, tire um tempo para clamar a Deus. É preciso, é necessário. Nós precisamos disso, amados irmãos. Então, em meio a toda a situação, não esqueça, tire um tempo para o Senhor. Pastor, eu estou passando por tanta luta, estou passando por tantas dificuldades, mas entenda. É nesse momento que você mais precisa de orar. É nesse momento que você precisa mais tirar um tempo para o Senhor, para pedir direção de Deus. E em último lugar, você tem que saber que você é servo e não Senhor. E o Senhor tem 3 respostas para você. Sim, pelo seu pedido. Não, ou agora não. Não é o tempo. Para Paulo, ele falou: Paulo, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que Ele é Senhor e que nós somos servos. E que nós obedecemos a sua vontade, não a nossa. O seu querer, não o nosso. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender isso em nossas vidas, que não é eu o Senhor, mas é Deus. E tudo é conforme a vontade dEle. Pastor, mas então não devo orar? Sim, deve orar, porque nós olhamos e vemos ali, por exemplo, Neemias. Ele chora, ele ora, clama ao Senhor, o Senhor dá a direção para ele ir socorrer a Jerusalém, ir socorrer os seus irmãos.
e ali restaurar Jerusalém, mas com a direção de Deus. E assim é nós, amados irmãos, também. Nós oramos ao Senhor e Deus vai, conforme a sua vontade, vai nos dar a direção, como devemos agir e como devemos fazer. Então, amados irmãos, entenda isso. Tire um tempo para Deus. Tire um momento, um lugar, você e Deus. Não seja esporádico, seja constante. Ore em todo momento. Ore em todo momento. E saiba que em tudo a última palavra é do Senhor. Amém? É a vontade dele, é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que venha nos dar direção, que venha nos dar sabedoria. Vamos orar a Deus para que a igreja venha ter essa prática, esse momento de devocional, de meditação, de orar e buscar a Deus. Não seja algo esporádico, não seja algo só em situações, mas não. Em todo momento que você possa orar ao Senhor, tirar um tempo para o Senhor, saber que Ele é o Senhor, seja feita a vontade dEle. Querido Deus, querido Pai, nesse momento eu quero buscar a Tua face e clamar ao Senhor, ó Pai amado, Pai querido, pela vida de cada amado irmão, pela Tua amada igreja. Que possamos, ó Pai amado, Pai querido, dedicar a buscar a Tua presença, tirar momentos, ó Pai, com o Senhor, não só em certas ocasiões, mas em todo o tempo. Que possamos dedicar a oração, a meditação da Tua palavra, que possamos estar atentos, ó Pai amado, à Tua vontade, ao Teu desejo. Meu Deus e meu Pai, sabemos que a última palavra é do Senhor. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos crescer, ó Pai, cada dia mais e mais na intimidade com o Senhor. Cada dia mais e mais sensíveis, ó Pai, à Tua voz, à Tua palavra. Pai, toma a Tua igreja, toma meus amados irmãos, toma o Teu povo, ó Pai amado. Que nós venhamos cada dia mais e mais buscar a Tua presença, ter sede de Ti, ó Pai. Ter sede. Pai amado, visita aqueles que estão passando por uma luta terrível, Pai, por causa da falta de emprego. Pai amado, Pai querido, toma essas vidas em Tuas mãos. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai. Pai, nós apresentamos todos os pedidos, ó Pai, todos os clamores que nós fizemos, ó Pai, nessa madrugada. Pai amado, nós que reunimos, ó Pai, buscamos a Tua face, clamando, ó Pai, para a libertação, ó Pai amado, dessa Covid, para a cura, ó Pai amado, Pai querido, para que o Senhor venha avivar, ó Pai, essa terra em nome de Jesus. Meu Deus, eu lhe peço pelas famílias, que cada família, ó Pai amado, Pai querido, venha voltar os olhos para o Senhor e venha buscar a Tua face. E venha, Pai amado, começar a iniciar, ó Pai, a prática, ó Pai, do culto doméstico. Pai amado, Pai querido, o devocional, ó Pai, tirar um tempo com Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, faça diferença em meio ao Teu povo. É o que eu clamo e peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados, rapidamente aviso. Amados irmãos, hoje é culto do celeiro. Eu peço, amados irmãos, que tragam seus alimentos à noite. Aqueles que não puderem estar conosco, nos avise que nós iremos aí buscar, mas traga o seu alimento. Nós fazemos as cestas básicas necessárias em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou estar avisando no grupo. Nós estamos com a igreja aberta, é lógico, com a devida precaução. Os irmãos podem vir em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo, a determinação é 10% da quantidade de membros, 10%. Então, os irmãos venham participar. Bem provável que semana que vem estaremos celebrando a ceia, já que não celebramos essa semana e nem semana passada, por causa do lockdown. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor semana que vem. Mas esse dia, hoje, por favor, traga o seu alimento ou nos avise em nome do Senhor Jesus. Amém? Outro pedido, quarta culto de louvor e adoração ao Senhor, domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite às 18 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Eu peço, irmãos, que venham participar conosco em nome do Senhor Jesus.
Outro pedido, todos de sábado para domingo. Todos os sábados, de sábado para domingo, né? À madrugada, nós estamos orando a Deus. Nós estamos escalonando, amém? A partir da meia-noite do sábado até às 6 horas da manhã do domingo. Então, cada hora tem um grupo, tem uma vida orando e clamando a Deus, intercedendo não só pela igreja, mas pelo Brasil, pelo mundo e por todos aqueles que estão passando por aflições por causa dessa pandemia, desse coronavírus. Eu peço, irmãos, que orem, clamem a Deus. Aproxime-se cada dia mais e mais da igreja. Abrace ao Senhor. Os dias são maus e nós precisamos estar unidos. Unidos, clamando a Deus e pedindo a direção de Deus. A palavra do Senhor fala ali, se meu povo, que chama pelo meu nome, orar. Ele não fala assim, se um chama, não, ele fala assim, meu povo. Amém? Atos 2, eu gosto desse exemplo, eles estavam unidos em oração. E ali havia maravilhas e sinais. Por quê? Porque estavam unidos num só propósito. E assim sim tem que ser nós, amados. Nós aqui orando, nossa igreja mãe ali com o pastor Cristiano orando, a nossa convenção orando, é hora de nós estarmos unidos juntos, orando e clamando a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, aqueles que estão passando por lutas, que o Senhor venha confortar, consolar e dar a direção. Crer, renovar a sua esperança, renovar a sua fé. Fortalece no Senhor, meu amado. Deus abençoe seu dia, em nome do Senhor Jesus. E hoje, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos encerrar, amados? Fique de pé, vamos estar encerrando. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e com essa amada igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos amados, em nome do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado. Amém?